Complique. E hoje nós vamos descomplicar um assunto muito delicado e que tem deixado você e seus familiares de cabelo em pé. A herança de vocês. Infelizmente, depois que algum parente venha a falecer, tem um pavoroso trâmite burocrático que deve ser feito para que os bens sejam repartidos com justiça. E, infelizmente, muitas vezes, ou quase sempre, isso gera estresse, discussões e até desavenças entre pessoas queridas da mesma família. E é para entender como você deve proceder que convidamos o advogado, nosso parceiro, mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP e professor da Faculdade de Direito Drummond. É o bonitão Marcos Maurício Bernardini. Obrigado, querido. Como é que você está? Tudo bem? Tudo prazer. bom. E você? Meu prazer. Aqui de novo. Mas aqui é a sua casa, você sabe Obrigado, disso. imagina. Ai, Marcos, o assunto de herança é sempre uma coisa de um nível de complicação, meu Deus do céu. É verdade. É sempre muito delicado. Eu vejo isso em parte da minha família, coisas de gente que já morreu há anos e o negócio continua rolando. Não acaba, né? Não acaba. Não acaba. E com a morte de um parente, você acha que existe, na verdade, um procedimento que seja mais factível, mais simples para iniciar a divisão de bens? Existem vários procedimentos que o advogado pode adotar. Então, sempre vai ser por meio de um advogado. Exatamente porque é um procedimento muito difícil, muito complexo, tem que ter a presença de um advogado. Não existe o procedimento de herança, a divisão dos bens, acontecer sem a presença de um advogado. Mas o advogado ele tem algumas opções. Nós temos o arrolamento comum, o arrolamento sumário, o inventário. O inventário pode ser judicial, por meio de um juiz, pode ser no cartório, o que é um pouco mais rápido. E essa opção tem que ser passada para o cliente e de acordo com alguns requisitos. Mas em todos eles, se os herdeiros, se as partes envolvidas, elas estão consensuais, elas estão amigáveis naquela situação, qualquer um deles remonta a uma rapidez muito maior, ou seja, ele é muito mais célere do que qualquer outro. Enrolou, começou a briga, aí não importa, pode ser qualquer um deles, vai demorar, vai enrolar, vai gastar muito dinheiro, é difícil, é difícil. Tem um filme de terror que eu vou contar para você em off depois, coisa de família mesmo. Meu Deus do céu. Eu já vi inventários demorar 15, 16 anos para acabar num acordo, Para acabar num acordo. E às vezes a pessoa fica 10, 15 anos e vai fazer um acordo lá na frente porque se deu por vencida, cansei. Cansou. Mas deveria ter feito isso lá atrás. Exatamente. Deveria ter feito isso lá atrás. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu cabelo, estressou. De bobeira, não seria necessário. O melhor sempre é tentar fazer um acordo. Existe um problema cultural aqui no nosso país em que as pessoas não estão muito afeitas ao testamento. Pouca gente faz testamento, você sabe disso, né? Agora, se não foi feito testamento, quem é que fica com os bens? É verdade. É um problema muito grave que nós temos, porque as pessoas não falam de morte, Muito embora seja uma certeza que nós temos, as pessoas não falam a respeito disso. E o testamento é uma forma de você, em vida, tentar já começar a resolver as questões. Claro. Mas a gente tem medo disso, Existe até uma forma de testamento, que é o testamento chamado de testamento vital, que eu vou dizer como eu quero ser tratado nos últimos minutos da minha vida, se eu quero ser entubado, se eu não quero. E as pessoas não falam. Por mais que esteja no leito de morte, ela não fala sobre aquilo. Ainda é um tabu, E se não se tem... Isso pode entrar no testamento? Pode, é o que nós chamamos de testamento vital, Okay. É o testamento vital. Então a pessoa ela pode falar se ela quer ir para UTI, se ela não quer ir para UTI, se ela quer procedimento invasivo, se ela não quer um procedimento invasivo, mesmo não estando mais consciente de si, ela, quando consciente, ela pode dizer sobre isso. Mas é muito difícil, as pessoas não falam. Então às vezes você vai para o hospital mal, E às vezes a família chama o advogado e a pessoa, não quero falar sobre isso, eu não vou morrer, mas está no leito de morte, Infelizmente vai acabar acontecendo e a pessoa não quer falar, E a pessoa não quer falar. E por conta disso, realmente a maior parte dos procedimentos de herança não são por testamento aqui no Brasil, por uma questão estritamente cultural. E muito embora nós temos muitas formas de se fazer testamento, Existem testamentos públicos feitos no cartório, testamento particular, existem várias formas, O advogado ele tem inúmeras opções para dar para o cliente dele. Ô Marcos, uma pergunta absolutamente de um leigo que jurisprudência passa bem distante.
Eu sei que você fazendo um testamento, você não pode, eventualmente, se você tiver herdeiros diretos, você deixar, aqui no Brasil, você deixar todos os seus bens para uma instituição ou para outra pessoa, não pode. Não pode. Você tendo herdeiros chamados de necessários, então são seus filhos, aqueles estipulados no código, então você tendo esses herdeiros, você só pode testar, então você pode apenas dispor em testamento de 50%. Tá. Né? Agora, se você não tem descendentes, não tem outros herdeiros necessários, aí você pode dispor da integralidade do seu patrimônio. Nos Estados Unidos e na Europa você pode deixar tudo. Deixa até para o cachorro, né? Até para o cachorro, gato. Né? Exatamente. Aqui no Brasil não funciona desse jeito, não pode. Vamos imaginar o caso em que o marido morre e a esposa recebe dele, quer dizer, recebia dele uma pensão. Se fosse o contrário, o marido receberia? Sim, hoje recebe. Antigamente não, né? Antigamente nem é tão antigamente. Antes de 91, isso não agora, recente. Historicamente, né? Isso é irrelevante. Exatamente. Então, assim, agora isso não acontecia, né? Então, o marido, ele era o patrono, não é? Ele era o dono da família, aquela coisa toda. E aí, se eventualmente tivesse essa situação, ele não receberia nada porque ele tem que se sustentar. E a mulher, sim, era a dependente e precisaria da pensão. Hoje, não. E nem precisa ser o cônjuge, efetivamente, né? Até o companheiro, ele se provar que era companheiro daquela mulher, ele consegue, sim, ela vindo a falecer, ele consegue receber pensão do que ela recebia, facilmente. Agora, e o que foi divorciado? Recebe alguma coisa? Não, aí não. Não, né? Né? O divórcio, ele para o direito, é a cisão completa, não é a extinção completa da relação entre os cônjuges. Então divorciado não tem direito à herança nenhuma. Divorciado, acabou. Né? Aí não tem jeito. Agora, se tiver alguma relação, aí recebe. Né? Agora, como e quando fazer um testamento? Eu posso fazer de muitas formas. Existem formas mais rigorosas, não é? Que a lei exige para se fazer um testamento, como a pública, não é? Por exemplo, e outras menos formais em que eu posso fazer numa carta, não é? Colocando testemunha e tudo mais, é um testamento particular. Eu posso fazer a qualquer momento da minha vida, desde que eu esteja com a minha capacidade mental perfeita, plena, não é? Na prática, é muito comum a gente pensar nisso quando de mais idade, mas não há necessidade. E eu posso, o bom, não é? É que eu posso modificar o testamento a qualquer momento em vida, não é? Mesmo que revogar, eu posso modificar, alterar, mudar, revogar, não quero mais, a qualquer momento em vida. Correto. Agora, é óbvio que é importante tomar alguns cuidados, não é? Por exemplo, eu fiz um testamento para uma senhora uma vez e ela já era bastante de idade, ela estava num asilo, e como ela não tinha herdeiros necessários, ela queria deixar tudo para aquele asilo, não é? Ela tinha alguns parentes, mas muito distantes, e eles iriam acabar recebendo aquela herança. E para evitar qualquer tipo de discussão, questionamento a respeito da sanidade dela, eu fiz alguns laudos médicos, não é? de psiquiatras, psicólogos, e eu filmei ela falando a vontade dela, não é? Então, depois que a pessoa vem a falecer, infelizmente, vem pessoas querendo revogar a última vontade dela porque não se beneficiaram, não é? E esses cuidados, um advogado, ele vai saber como fazer. Tem uma escala, uma hierarquia de herdeiros. Tem uma ordem, uma ordem, exatamente. Primeiro são os filhos. Né, são os descendentes, depois são os ascendentes, então os pais, os avós, tá. Depois o cônjuge sobrevivente e, por último, os colaterais até o 4º grau. Né? Então, são os primos, que a gente chama de primos de 1º grau, né? São os colaterais em 4º grau. Engraçado o seguinte, porque eu me lembro que minha mãe morreu muito cedinho e foi feito inventário, aquela coisa toda e tal. Metade ficou com meu pai, metade ficou comigo e com meu irmão. É porque o seu pai, ele recebe a metade, depende muito do regime de bens, mas regra geral, né? Comunhão de bens, ele recebe como meeiro, então ele tem direito a metade do patrimônio, então já é dele, né? Isso deve ter sido antigamente, né? Antigamente. Hoje em dia, o seu pai, ele herdaria, além dos 50% como meeiro, ele iria concorrer com você e com os seus irmãos. Então, além dos 50%, ele também ia receber uma parte dos outros 50% junto com você e com o seu irmão também, porque a lei se alterou em 2002. Tá. Então, hoje mudou, e aí o cônjuge, ele recebe, dependendo do regime de bens, ele recebe um pouco mais. Inventário, isso é um
terror, né? Custa caro. É muito caro. O imposto sobre o inventário é um imposto estadual, então varia de estado para estado. Né? Aqui em São Paulo, o imposto é em torno de 4%. E aí nós temos alguns casos de isenção, né? Então existe uma forma de você verificar isso, mas cada estado tem a sua deliberação. E tem o preço do advogado. Né? Tem que ter um advogado independente, né? Se é no cartório ou mesmo judicial. E aí, no final, o valor do inventário fica de 5% até 15%, 20% no máximo do patrimônio. Até 20%. Esse número é assustador. Agora, passar um imóvel para herdeiros com usufruto facilita a vida de todo mundo, né? Facilita. Em vida você já resolve, né? Então é muito bom. Às vezes o pai e a mãe em vida, ele consegue controlar os filhos, né? Então os filhos, por conta dos pais estarem vivos, não discutem, não brigam, né? Os pais vieram a falecer, aí começa aquela discussão, né? De quem é o quê, eu quero isso, não eu que cuidei da mãe, então começa a tumultuar um pouco. Essa situação de você em vida, né? Já passar para os herdeiros e deixar para você em usufruto facilita essa situação. Não tira a hipótese do imposto, porque ainda em vida você acaba pagando imposto também. Mas ainda assim você resolve o inventário. Resolve o inventário. Você resolve o inventário. Eu disse isso porque foi como meu pai resolveu fazer. Ele chamou a mim e meu irmão, que meu irmão é meu melhor amigo, e por coincidência é meu irmão. Somos só nós dois. E ele, pai, não sei o que e tal. Ele disse, não, é assim, é a minha vontade, eu quero resolver tudo. Passou tudo. É a melhor coisa. Tudo. O nosso nome, inclusive dinheiro. Só que tudo é usufruto dele. Exatamente. Ninguém bota a mão em um centavo. Resolveu. Assim que ele vier, exatamente. Quando vier a falecer, vocês não vão ter grandes problemas. Não tem nenhum. Exatamente. Nenhum. É muito bom mesmo. Mas pagamos 4%. Mas paga imposto. Mas paga imposto. É verdade. Bom, também há casos que as famílias não deixam, né, dinheiro, mas não deixa imóveis e bens e deixa também dívida. Dívidas, é verdade. E aí? A dívida é repassada? Não é. Ah, não? Não. Olha, eu pensei que fosse. Não é. A dívida do falecido incide sobre o seu patrimônio. Então, se tiver patrimônio para arcar com aquela dívida, no inventário, o advogado ele é obrigado a falar daquela dívida e quando dá divisão, aquele valor é abatido da partilha. Mas assim, se não tem patrimônio, né, para arcar com aquela dívida, ou se o patrimônio não é suficiente, a dívida não passa para o herdeiro. Então, vamos supor, se de repente a minha mãe vem a falecer e a dívida é maior do que o patrimônio que ela deixou, o patrimônio serve para pagar a dívida, mas eu não vou herdar a dívida, só se herda bens, não se herda a dívida. Né? E às vezes é comum, às vezes a pessoa liga, olha, sua mãe deixou uma dívida assim, você não vai pagar, tal. Às vezes a pessoa paga por uma questão moral, né? Mas a lei não obriga, né, a que isso ocorra. Entendo. Então, a dívida, ela não passa por herdeiro. Mas se houver uma cobertura patrimonial... O patrimônio paga. Né? Então, o patrimônio paga, no inventário o advogado vai calcular as dívidas, né? E o que sobrar é que vai ser dividido para os herdeiros. Né? O que sobra é que divide. Mas acho que foi perfeita essa nossa pauta, né? Poxa, obrigado. Aprendemos mais um pouquinho. Nosso colaborador, esse jurisconsulto bonitão que você está vendo aí. Imagina. Ele é mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, professor da Faculdade de Direito Drummond, e é o Marcos Maurício Bernardini, que aqui nós agradecemos muito mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Rony. Agradeço sempre. mesmo. Obrigado, Marcos. Obrigado, querido. Ó, tá vendo como é bom descomplicar tudo aquilo que está nos incomodando?